Fala pessoal, boa noite. Estamos aqui para mais uma live. Hoje nós vamos falar tudo sobre Body Metrics, hein? Live de perguntas e respostas. Pessoal chegando aí. Boa noite a todos. Débora, boa noite. Cris Vasconcelos, boa noite. Vanisa, boa noite. Boa noite a todo mundo que está entrando aí. Mariana, Aline, legal. Hoje a live é uma live um pouco diferente, né? Uma live que eu vou tocar sozinho, pra gente discutir um pouquinho aqui, bem especificamente sobre o Body Metrics, né? É uma live que a gente vai trabalhar no formato de perguntas e respostas, que nós deixamos o questionáriozinho ali nos stories, né? O pessoal preencher. E ali eu formulei pra gente ter um guia aqui, um norte, né? De todas as perguntas que nos deixaram ali. Interessante que a gente já fez uma live dessas um tempinho atrás e as perguntas são sempre meio parecidas, assim, né? Então eu vou frisar novamente, porque a gente sabe que são pessoas diferentes, né? São dúvidas de pessoas diferentes. Depois a live fica registrada aí para o pessoal tirar as dúvidas, né? E quem tiver chegando aí e tiver dúvidas também, que queira perguntar durante a live, aproveite. O tema é Body Metrics mesmo. Eu vou, acho que, deixar aqui fixado já. Vou pôr aqui Body Metrics. Perguntas e respostas. Pronto. Acho que fica mais fácil para quem passar por aqui, né? Boa noite Denise, Cadu, Lucas, pessoal que tá chegando. Vai ficar gravada, Denise, vai ficar gravada assim. Então, assim, basicamente nós vou falar com vocês aí sobre as perguntas que foram deixadas pra gente, né? Então, assim, envolve muitas coisas, né? O pessoal tem dúvidas sobre o software, sobre o sistema operacional, sobre o funcionamento do equipamento, sobre como é a tecnologia, como ela funciona, comparativo do Body Metrics com outras tecnologias, com bioimpedância, Body Metrics versus o adipômetro. Tô com várias perguntas aqui para a gente discutir sobre o assunto, tá? Então acho bem legal para quem tem dúvidas, público que dá para avaliar com Body Metrics. Todas essas questões aqui nós vamos respondendo. Eu acho que eu vou ticando para vocês aqui, vai ficar mais fácil de eu fazer esse controle aqui com vocês. Tá bom? Doutora Ana Paula Lacerda, bem-vinda. O pessoal tá chegando. Bruna Souza, bem-vinda. E então, assim, eu acho que a gente pode começando uma discussãozinha com temas que são assuntos mais abrangentes, falando de software. Então, assim, uma dúvida que o pessoal perguntou aqui, se o Body Metrics funciona em ambos os sistemas operacionais, em quais sistemas operacionais o Body Metrics funciona. Nós temos ambos os sistemas operacionais. O Body Metrics ele pode ser instalado tanto no Windows quanto no Mac. A diferença é que o software do Windows ele é o software que a gente certificou aqui no Brasil. É o software que eu posso dizer que ele é o software que está mais completo e é o software que melhor atende no momento. O software do Mac, nós estamos trabalhando para melhorar ele e entregar algo melhor para o mercado brasileiro o mais breve possível. Mas é um software que a gente entrega o software, funciona, mas a gente está implementando um novo relatório, que é algo que já aconteceu no Windows, e é um assunto que eu vou abordar com vocês aí. Então, assim, Body Metrics vai para ambos os sistemas operacionais, né? O Windows ou o Mac. Uma outra pergunta referente a isso, eu tentei separar por tópicos aqui. Fala Vinícius, Adriana, bem-vindo todo mundo aí. Carvalho Leite, Rafael, bem-vindo também. Se é possível instalar o Body Metrics em mais de um computador.
Então, sim, é possível instalar o Bodymetrics em quantos computadores você quiser. A gente disponibiliza, junto com o equipamento, um link de instalação do software. A única coisa que tem que ter atenção com relação a esse assunto é que você não vai navegar em nuvem, né? O software do Bodymetrics ele trabalha offline. Então, se você instalar, por exemplo, eu atendo numa academia e no meu consultório, eu atendo em 2 clínicas, você pode instalar o software. Não quero ficar andando com os computadores, até porque a base de dados daquela clínica corresponde só àquela clínica. Então você pode instalar o software naquele computador, trabalhar naquele computador, utilizar a base de dados ali e instalar o software no seu consultório, em outro local. E você vai transitar apenas, porque o equipamento é portátil, você transita apenas com a maleta. Ele vem numa maletinha. Hoje eu estou sem nenhum Bodymetrics aqui para mostrar para vocês, mas ele vem numa maletinha, numa case rígida, né, para proteção do equipamento. Você transita com ele e faz a conexão dele na porta USB para poder trabalhar, né? Que é uma das perguntas que o pessoal deixou aqui, que eu estou ticando aqui, como que ele se ele é carregado o Bodymetrics, né? E não, ele não é carregado, ele é ligado na porta USB do computador e ele utiliza a energia da porta USB, então ele não é carregado. Vou já responder uma aqui também, que acho legal isso. Para quem tiver dúvida e já quiser ir colocando aqui, eu vou tentando responder. Se pode ter certificação para 2 profissionais? Pode, mas ela tem um custo adicional. Então, assim, hoje o pacote, vamos dizer assim, de serviços que a gente oferece para o profissional é o equipamento, o software, né? O treinamento para um profissional com certificação, suporte técnico com acessos ilimitados e por tempo indeterminado para esse mesmo profissional que foi treinado, tá? E um suporte de marketing como cortesia para esse profissional. Mas eu preciso do treinamento com um segundo profissional. Aí esse segundo treinamento a gente comercializa para vocês. Não vou tratar de valores aqui agora, mas a questão é que sim, é possível você ter o seu segundo treinamento, mas ele tem um custo adicional. Até porque esse segundo profissional ele passa a ter os mesmos benefícios do proprietário original do equipamento, que vai ser a pessoa que vai adquirir, né? Então ele vai passar a ter acesso ao suporte técnico, vai passar a ter acesso ao treinamento, à certificação, então ele passa a ter todos os benefícios do proprietário original. Bom, esse eu já respondi. Vai na porta USB. Existe mais de um modelo de Bodymetrics? Não existe mais de um modelo de Bodymetrics. Então o Bodymetrics Pro, que é o que a gente comercializa aqui no Brasil, é o produto que vocês vão encontrar em qualquer estudo científico, em qualquer... vale frisar, né, gente? É interessante porque o Bodymetrics ele é o único ultrassom do mercado mundial que foi desenvolvido especificamente para análise de composição corporal. Então, quando você vai falar de análise de composição corporal, entenda isso: entregar dados de percentual de gordura a partir da ultrassonografia. O único equipamento do mercado que faz isso é o Bodymetrics. Então, ele é o equipamento referência, na verdade, né? É o equipamento que já está no mercado há mais de 15 anos, né? Um equipamento americano, presente em mais de 50 países no mundo, e que tem inúmeros estudos em diversas áreas. E tudo que vocês forem se deparar aí de estudos científicos de ultrassonografia, visando percentual de gordura corporal, vocês vão ver lá a referência, que é o Ultrassom Bodymetrics. Então ele é o equipamento referência no mundo para análise de composição corporal por ultrassonografia. Me perguntaram aqui como funciona o suporte técnico. Eu acho que eu acabei de responder, mas o suporte técnico ele é, como eu disse, direcionado ao profissional certificado. E uma vez que esse profissional é certificado, ele passa a ter acesso ao nosso suporte técnico sem limite de acessos por tempo indeterminado. Qualquer dúvida técnica, chama o suporte técnico, ele está lá para assessorar. Isso
hoje, daqui 1 ano, daqui 2 anos, quantas vezes quiser e quantas vezes necessitar. Então o suporte da Bodymetrics sem dúvida nenhuma é o maior diferencial que a gente oferece para vocês. Porque o mais importante do que vender o equipamento para vocês a gente tem interesse que vocês saibam fazer o uso da tecnologia da melhor forma possível. Então o mais importante é vocês saberem usar o equipamento que vocês têm na mão, e é para isso que a gente oferece esse suporte tão completo, né? Vamos lá. Falando ainda dessa parte de software, equipamento, é preciso calibrar o Bodymetrics? Não é preciso calibrar o Bodymetrics. O Bodymetrics ele se calibra automaticamente com o software. Então, não tem necessidade de calibração. A calibração dele é feita automaticamente. Vamos lá. Se eu quiser mudar de computador, eu posso fazer o backup das minhas avaliações? Sim. É possível fazer o backup, então, de uma forma simples. Se tiver dúvidas com relação a isso, o nosso suporte está para ajudar vocês. Então, assim, sempre que vocês tiverem algum tipo de situação, eu preciso trocar de computador, eu quero fazer o backup, como que eu faço isso? Tenho medo de perder meus dados. Acesse o suporte, pede auxílio, não tem custo, quantas vezes vocês precisarem, tá bom? Então, isso é o nosso diferencial mesmo. É possível colocar logomarca no relatório da Bodymetrics, a minha logo? Sim. Ah lá, que legal a Débora. Tá falando que usa muito o nosso suporte. É isso aí. É legal quando tem esses depoimentos aqui já ao vivo, porque a gente já só reforça, né, a realidade que a gente tenta imprimir aí para vocês, imprimir para o mercado, né? É possível, então, colocar logomarca no relatório? Sim. Personalizar o relatório com a logomarca, né? Já está respondido aqui. Eu vou ver se tem aqui uma pergunta aqui que tinham me falado. Ah, tá. Essa aqui já está indo mais para a área técnica, mas eu vou responder. Me perguntou se é possível ver nódulo ou contratura muscular com Bodymetrics. Não é possível, tá? O Bodymetrics ele não tem essa capacidade, ele é um ultrassom do tipo linear de 2,5 MHz, ele serve para fazer escaneamento de grandes áreas e ele foi concebido justamente para ver espessura de músculo e espessura de gordura. Não dá para ver lesão, não dá para ver, como ele falou aqui, contratura, nódulo no músculo, não é para isso que o Bodymetrics foi desenvolvido. Então, assim, se é uma dúvida que vem geralmente de fisioterapeutas, tudo, o Bodymetrics não é para isso. Ele é para análise de composição corporal. Dentro desse contexto, a gente consegue visualizar a espessura de gordura com precisão milimétrica, espessura de músculo, isso nós estamos falando tudo em imagem, né, na tela do computador, e densidade muscular. O que é densidade muscular? A gente consegue visualizar gordura intramuscular. Quanto mais pontinhos brancos a gente tiver dentro da imagem do ultrassom, mais gordura intramuscular ou menos qualidade muscular aquele paciente ou aquele atleta ou aquele indivíduo tem. Então, essa é uma outra informação que só o Bodymetrics entrega, né? Só um exame de imagem, né? E tratando-se de composição corporal, só o Bodymetrics que faz, né? Deixa eu ver aqui. Legal. Se não fosse suporte, seria um aparelho sem uso. Obrigado, Débora. Que bom que você está aqui para nos dar esse reforço. Jonas, se o Bodymetrics usa um gel específico, eu posso usar qualquer gel condutor? Pode usar qualquer gel condutor, Jonas. Ele é um ultrassom. Então, assim, vai funcionar com qualquer gel condutor. O que a gente fez aqui no Brasil, nós pegamos os principais fabricantes do mercado e fizemos vários testes em laboratório aqui de várias marcas de gel e o tipo de contato que ele fornecia com o Bodymetrics. E nós licenciamos uma marca de gel da RMC, que é, por sinal, a marca mais estudada e mais pesquisada que a gente tem aqui no Brasil.
E por quê? Porque ela deu melhor contato. Isso eu acredito que aconteça com qualquer ultrassom, mas a gente acabou licenciando e ela tem uma viscosidade do gel maior. Então, como o ultrassom Bodymetrics ele é linear, imagina que o cabeçote é reto e ele é acrílico. Se você colocar um gel muito líquido na ponta do ultrassom, a hora que você vai chegar no corpo do paciente, o gel já tinha escorrido. E esse gel que a gente licenciou, ele tem uma densidade, ele é mais grossinho assim. Então você coloca no cabeçote do ultrassom, ele fica como se fosse uma gota de gel grande assim. Então você vai até a pessoa, o gel nem se movimenta, e aí você espalha na pele e ele tem uma condução de sinal muito boa. E aí a gente fez um kitzinho da Bodymetrics aqui no Brasil e a gente licenciou, a caixinha vem em 6 sachêzinhos. E aí a gente fez mais ou menos um esquema de entregar o produto que mais dá resultado com Bodymetrics numa forma prática, com sachêzinhos de 100 ml que você utiliza e descarta. Não precisa ficar lidando com aquelas bags, repondo. Então, quem tiver interesse, esse produto a gente tem lá no escritório para disponibilizar para vocês. Deixa eu ver aqui mais perguntinhas. Possível avaliar hipertrofia diástase? Sim, é possível. Diástase é possível. A gente tem inclusive algumas imagens que a gente pegou de estudos que são realizados com ultrassom de diagnóstico de condição de paciente, e a gente comparou com o Bodymetrics e é possível sim a gente ver diástase abdominal. É possível avaliar uma hipertrofia através do aumento das... Moleta. Exatamente isso que o Bodymetrics faz, Moleta. Avaliar a hipertrofia através do aumento da seção muscular. Você está falando da análise da seção transversa mesmo, né? Então por quê? Porque o Bodymetrics, eu vou pôr meu braço aqui, ele escaneia em profundidade. Então imagina o bíceps aqui. Nós vamos escanear da origem à inserção do bíceps. Ele vai estar mapeando em profundidade, que é o que você quer, né? A espessura dessa área de seção transversa do músculo. E ele entrega essa espessura com precisão milimétrica. É exatamente isso que o Bodymetrics faz. Você sabe informar se o Bodymetrics tem sido utilizado em equipes compostas por atletas de alto rendimento? Éder Massa. Muitas equipes, muitas mesmo. Inclusive, se você entrar no nosso site, cara, aqui do Brasil mesmo, na Bodymetrics Brasil, a gente aponta lá as parcerias que a gente tem a nível mundial. Então, assim, a gente no Team Katusha, que corre Tour de France, ciclismo, no Milan, no futebol, no Orlando Magic, que é basquete. A gente tem vários times lá de alto rendimento, Golden State. A gente tem vários times internacionais que utilizam. Aqui no Brasil a gente é parceiro oficial do Fluminense no futebol. A gente tem outros times também menores que já utilizam, que é alto rendimento, mas são times menores. A gente, que a gente cuida da América do Sul, também no futebol, a gente já vendeu aqui para cima para o Bolívar, da Bolívia. Então, assim, presente em vários clubes de futebol e em vários de esportes de alto rendimento individual. E dentro dessa questão do alto rendimento, a gente também vai muito para essa área hoje de culturismo, de bodybuilder, porque é algo que o Bodymetrics entrega, né, para esse público que nenhuma outra tecnologia entrega. Então, para ver espessura de músculo, densidade muscular, que é qualidade muscular, e gordura subcutânea de todo segmento, né? Eu vou abordar isso um pouquinho mais à frente, quando a gente for falar dos diferenciais do Bodymetrics relacionado a outras tecnologias. Sim, Mariana perguntou sobre a sarcopenia. Sim, Bodymetrics tendo essa visão que eu acabei de falar, de análise da musculatura em profundidade. Se você tiver um trabalho de médio e longo prazo com pessoas da terceira idade, você vai conseguir monitorar a sarcopenia. Até isso falando em indivíduos saudáveis aí que estão fora. Agora, até legal que falou da sarcopenia, porque o Bodymetrics ele está em várias CTIs de hospital, né? Nós estamos dentro de alguns HCs já, com
nós estamos dentro do hospital, alguns hospitais de câncer, vendo justamente essa questão da sarcopenia beira-leito. Então, como o Bodymetrics é portátil, ele pode ser instalado num tablet com sistema operacional Windows. Esse tablet vai no jaleco do avaliador e vai fazer a análise de espessura muscular beira-leito. Então, nós já estamos presentes em vários hospitais para análise de espessura muscular beira-leito, e aí também é justamente para ver esse quadro de sarcopenia, né? Tem como efetuar parcelamento acima de 12 vezes? Então, Nutri Larissa Macedo. A questão do parcelamento, no cartão de crédito, Larissa, é até em 12 vezes mesmo. A gente não é a Bodymetrics que não quer fazer, eu que defini que é 12 vezes. A operadora de cartão não nos fornece número maior de parcelas sem a gente aplicar juros, né? Aí teria que, no cartão em si a gente não consegue, aí teria outras plataformas de pagamento via cartão de crédito, mas os juros é surreal. Então assim, a gente nem mostra isso para vocês porque não é inviável trabalhar, tanto para vocês quanto para a gente, né? Os juros é alto para ambas as partes. E aí, nessa questão, a única parcelamento acima de 12 vezes é pelo Santander Financiamentos, que a gente oferece também pelo escritório. Aí você pode fazer o parcelamento até em 36 meses pelo Santander Financiamentos. Também tem incidência de juros, mas é a plataforma que a gente utiliza. Ah, Débora, que legal. Uma paciente me pediu para escanear a papada. Pode-se criar um protocolo para essa região também, né? Pode. Você pode. O legal do ultrassom é que você pode criar protocolos, né, de análise para qualquer área do corpo que você quiser. Nós temos as áreas de escaneamento que a gente chama de padrão de protocolo, né? Que são aquelas que foram, vamos dizer, que são utilizadas, né? Para a gente traçar a área de escaneamento para alimentar o protocolo de composição corporal. Ok, ali são protocolos pré-definidos, a gente tem que seguir aquela área de escaneamento, fazer a coleta da espessura de gordura exatamente onde é o ponto de extração, seguindo realmente um protocolo. É um protocolo, né? Então temos que seguir. Agora, é um ultrassom. O ultrassom, você pode escanear qualquer área do corpo. Você pode passar o ultrassom no seu deltoide. O deltoide, ele é uma área de protocolo para composição corporal? Não. Ah, mas eu queria ver o deltoide. Então, vamos trabalhar com essa ideia. Ela falou da papada, mas vamos falar do deltoide anterior. Como que eu defino um protocolo para deltoide anterior? Eu vou ter que definir uma área de escaneamento, traçar um local para que você possa fazer essa coleta, e quando você for reavaliar, você reavaliar da mesma forma. Ah, mas eu preciso de um padrão mesmo para ter essa coleta? Precisa de um padrão. Você vai ter que desenvolver um padrão. E como que fica mais fácil de você fazer isso? Ah, eu quero ter um protocolo de deltoide anterior. Você vai ter que pegar pelo menos umas 6 pessoas para fazer essa imagem, que você definiu qual área você vai fazer o escaneamento. Você fazendo essa imagem em 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas, você vai encontrar um padrão de imagem de ultrassom. Porque o deltoide anterior ele é igual para todas as pessoas, você vai ter que ver as diferenças de espessura, mas a imagem em si ela vai ter um padrão visual. Você desenvolveu o seu protocolo de deltoide anterior, e aí a partir daí você consegue fazer o escaneamento de deltoide. Então, isso serve para qualquer área. Tem pessoas que escaneiam na área estética, escaneando glúteo, interno de coxa, culote, todas essas áreas que não são imagens padrões de protocolo. São imagens que é possível de utilizar o ultrassom para visualizar a gordura dessas regiões, músculo dessas regiões, mas são protocolos desenvolvidos por vocês. E aí vocês têm uma ferramenta aí de livre estudo na mão para poder fazer da forma que vocês acharem mais interessante. Isso é o barato do Bodymetrics também. Aqui uma pergunta deve ser de cliente. Como devo limpar meu Bodymetrics? Essa é uma informação que a gente apresenta lá no treinamento, mas às vezes a pessoa passa batido. Ainda mais nessa época de Covid, é até interessante. Álcool isopropílico 70. Não pode ser outro produto, tá?
tem que ser o isopropílico 70, porque qualquer outro álcool, esses 98%, esses álcool que não são isopropílico, eles podem sim danificar o equipamento então não é recomendado. Tem que ser o isopropílico 70, ele está lá no nosso manual, inclusive. Como funciona o suporte de marketing oferecido pela Bodymetrics? O suporte de marketing da Bodymetrics ele é um serviço que a gente oferece como cortesia para os clientes. Então ele não tem custo nenhum para o cliente. A gente tem a área do cliente no nosso site. Dentro dessa área do cliente, lá nós temos várias peças, né, de marketing, que são as artes, né, para vocês utilizarem no marketing digital. A cada trimestre a gente sobe uma campanha nova de marketing. Vocês podem fazer o download facilmente na área do cliente para trabalhar o marketing digital nas redes sociais. Aí é um marketing pensado para vocês profissionais divulgarem a tecnologia para os seus pacientes. Não é o marketing da Bodymetrics vendendo um produto para você profissional. É o marketing para você profissional usar com o seu paciente, com os seus atletas, com o seu nicho de atividade, né? Então é legal que é uma cortesia que a gente oferece, ajuda porque tem bastante gente que não tem agência de publicidade, né? Então a gente deixa esse serviço para vocês aí como um plus aí, né? Mariana, consigo avaliar grandes obesos? Qual o limite de peso? Trabalho com pacientes bariátricos. Não tem limite de peso. O Bodymetrics, você pode avaliar assim obesos, grandes obesos, obesos mórbidos, porque a gente tem um recurso no ultrassom Bodymetrics que é o aumento da profundidade. Então nós conseguimos aumentar a profundidade do escaneamento. Então se você se deparar com um obeso mórbido ou de repente, vamos levar para o outro lado, com um fisiculturista enorme lá de 130 quilos, com um quadríceps que parece nem cabe aqui no celular, você vai ter esse recurso de aumentar a profundidade do escaneamento, ele vai buscar mais profundamente para te entregar a espessura da gordura ou da musculatura dessa pessoa maior, né? Independente de ser gordura ou músculo. E a parte da bariátrica é interessante para quem está nesse segmento, porque o bariátrico não é só a gordura, né? A gente imagina o bariátrico que é importante avaliar a espessura de gordura porque ele é muito gordo, mas na verdade o bariátrico, a tensão maior que eu enxergo é no pós-cirúrgico, porque o Bodymetrics é a única ferramenta que viabiliza você ver espessura de músculo, e esse público ele sofre demais no pós-cirúrgico com a sarcopenia. Então é uma forma de você monitorar isso e trabalhar a partir dessa informação, tentar ajustar a melhor estratégia com esse paciente nutricional para que ele não perca tanta massa muscular nesse pós-cirúrgico da bariátrica, que é muito comum, né? E aí essa sarcopenia é o pior quadro possível para esse indivíduo, porque se ele não fizer essa manutenção de massa muscular, a incidência do reganho de peso vai ser praticamente garantida para esse cidadão aí. Ele não vai ter como escapar disso. Então, assim, o jogo com esse cara no pós-cirúrgico é tentar manter a maior quantidade de massa magra, né? Nesse processo de emagrecimento que ele vai passar de forma drástica, né? Não, Débora, bem boa pergunta. Essa película é igual uma película daquela de celular. Você pode tirar fora, ela tem um adesivinho ali, você tira, limpa ali com o álcool isopropílico 70 para tirar a colinha, e ela não é uma película, ela é como essa de celular, assim, não tem problema, pode tirar e ela não vai fazer diferença para você. Eu não acredito que ela gere uma proteção para você, porque é algo que você vai usar com gel na pele da pessoa, não tem problema. Para todo mundo que às vezes começou a usar ultrassom, a peliculazinha já começa a soltar, a gente já pode tirar e limpar e manda bala. Não tem necessidade de manter aquela película. Aliás, quando ela estiver saindo, é até bom que você já tire, porque ela começa a atrapalhar, tá? Se você ficar insistindo em manter ela ali, ela meio descolando, é pior. Retira de uma vez. Consigo pelo Bodymetrics saber... Não. Saber se o cliente é ectomorfo, endomorfo ou mesomorfo, não.
imperar. Então eu acho que isso é uma questão muito mais visual, né? Do que de análise de morfologia na imagem, né? É uma pergunta interessante, mas com o conhecimento que eu tenho do ultrassom, eu não vejo como você definir esse biotipo pela imagem de ultrassom. Agora, eu acho que é uma questão mais de visual mesmo. Porque, imagina, a gente vai ter diferentes espessuras de músculo, gordura, e não é por essa imagem que nós vamos traçar esse tipo de biotipo, né? Qual a referência de equiparação que vocês usam para determinar o percentual de músculo corporal? Não sei se eu entendi a pergunta. A gente não dá o percentual de... Ah, tá, entendi. É o protocolo, na verdade. Porque assim, o Body Matrix, para você entender, Fernanda, Fer, né? Ele foi baseado, validado os protocolos para tanto para percentual de gordura quanto para massa magra. Ele foi validado em cima dos protocolos que vêm da adipometria. Para você entender como que foi feito o estudo Body Matrix, é assim. Ele trabalha com os mesmos pontos onde a gente retira a prega cutânea com o adipômetro. Qual que é a diferença? Uma prega cutânea, ela trabalha com uma espessura, né, estimada que dá em torno de 2 a 3 vezes a espessura real da camada de gordura, que é o que a gente trabalha com o ultrassom, porque ele trabalha em profundidade. Então, a equação ela foi adaptada para esse padrão. Então, ela não é a mesma equação como ela veio ao mundo. Se você pegar a espessura de uma coleta de ultrassonografia e alimentar o Jackson e Pollock, por exemplo, de 7 pontos, com essa espessura, não vai dar certo. Ele vai dar um percentual de gordura muito abaixo do que a pessoa tem. Por quê? Porque a pinça ela pega uma prega cutânea que é 2 a 3 vezes maior que a espessura real da gordura. Após essas adaptações a todos esses protocolos que vieram originários da adipometria, foi validado o método. Então, primeiro se adaptou para esse novo formato de trabalhar com a espessura real, e a partir daí vieram os estudos de validação, de comparação do Body Matrix com o DEXA, por exemplo, com outras tecnologias para entregar a validação do equipamento. E hoje a gente tem até estudos publicados pelo American College que mostram que o Body Matrix tem um nível de precisão de 99,4% quando correlacionado ao DEXA, que é tido como padrão ouro para análise de composição corporal, né? Então, eu não sei se eu consegui responder sua pergunta. Se não, você me manda aí de novo. Uma pergunta fugindo aqui também, se precisa de internet para funcionar. Não, na verdade precisa de internet só no primeiro acesso, para você baixar o software, né? E depois ele trabalha offline. Respondi, Fer? Então dá um joinha aí, senão eu tento explicar melhor. A avaliação com o Body Matrix é demorada? Essa é uma pergunta chave aqui, todo mundo pergunta. Não, gente, na verdade o Body Matrix ele é um equipamento que ele precisa, como qualquer ferramenta de trabalho, você precisa, primeiro, compreender o que você tem em mãos. Segundo, você tem que praticar, né? Como tudo que você, por exemplo, com adipômetro, você não vai ser um bom avaliador de adipômetro se você não tiver prática, não tiver a mão do avaliador, né? Tempo de prática de avaliação. O Body Matrix, ele exige estudo, a gente oferece o treinamento e ele exige um pouco de prática. Mas com a prática do profissional, uma avaliação completa de Body Matrix com um laudo entregue para o paciente, você não gasta mais do que 10 minutos. Então é uma avaliação muito rápida. Então assim, o escaneamento ele dura de 3, 4, 5 segundos no máximo. Você gera uma imagem de ultrassom. Para você fazer o laudo, você demora 30 segundos. Aí vai depender de quantas imagens você quer gerar para esse paciente. E a gente inclusive fala de quantas imagens, porque os protocolos têm que ser personalizados, né? Então a gente consegue trabalhar com protocolos de 3 imagens, entregando um resultado completo, fidedigno, ou protocolos de 7 imagens, se você quiser fazer algo mais elaborado com o seu paciente,
tudo vai depender do paciente que você tem em mãos. A gente sempre passa isso no treinamento. Não tem uma receita de bolo. Então, assim, o cara acabou de chegar para você, ele é obeso sedentário. Tem por que você mapear o corpo inteiro desse paciente em imagem de ultrassom? Não há necessidade. Uma imagem de um abdômen desse paciente, mais um segmento muscular, um bíceps que seja, você já tem informação suficiente para tocar o trabalho com esse paciente. Porque o que te interessa a princípio, que ele perca gordura mantendo massa magra. E um segmento muscular já mostra para você o que vai acontecer a nível muscular com esse paciente, porque se ele perder espessura de músculo no bíceps, ele também está perdendo no quadríceps, ele também está perdendo no tríceps, etc. Então você não precisa mapear o corpo todo daquele paciente, vamos dizer, até perder um tempo, né? Perdendo tempo para entregar esse tipo de resultado que não é aplicável para você, profissional, naquele momento. Então, a evolução do trabalho é que vai fazer com que você faça essa avaliação mais completa. Aí você vai pegar um atleta de elite, igual me perguntaram se existem times, né, profissionais, equipes esportivas de alto rendimento utilizando. Muitas. Para esse pessoal, convém fazer mais do que 2, 3 imagens? Óbvio, convém você mapear o corpo todo do atleta, né? Dependendo da modalidade, você vai mapear corpos, membros superiores e inferiores, para você fazer um mapeamento da morfologia daquele atleta, de toda a área de espessura de músculo que te interessa e de gordura, para você fazer um monitoramento. Nós estamos falando de alto rendimento, então é um pouco diferente. Agora, se você pega um praticante, ou não praticante, né, um sedentário, acima do peso, chegando para você agora, para que você vai gastar ficha com esse cara, entendeu? Fazendo 6, 7, 8 imagens de ultrassom, não há necessidade. Então, e você vai com 2 imagens trabalhar de uma forma muito boa com ele, com as informações que você precisa para aquele momento, né? Ah, Georgia, sim, ó, a análise é por segmento corpóreo. A análise ela é por segmento e a análise é geral. Então, assim, se você for olhar a imagem de ultrassom e trabalhar nesse quesito, é por segmento. Se você vai escanear, vou voltar aqui na questão do bíceps. Vamos escanear o bíceps do paciente hoje. Nós vamos ter uma imagem de ultrassom da origem à inserção. Ela vai ficar salva. O que vai apresentar para você essa imagem? Espessura de gordura subcutânea, espessura muscular e qualidade muscular desse bíceps. Ele vai retornar para você daqui 3 meses, você vai escanear novamente, você vai ter a espessura daquele segmento, a espessura da gordura e do músculo e a qualidade muscular. Então você vai ter uma análise daquele segmento. Mas você trabalhando com alguns segmentos e fazendo a extração dessas informações, alimentando os protocolos, você vai ter também a análise geral, porque o Bodymetrics ele faz essa análise segmentada, mas no final ele entrega uma análise geral para vocês em forma de relatório também, com percentual de gordura, água calculada, percentual de massa magra, gordura em excesso, taxa metabólica basal. Ele trabalha com todas aquelas informações de composição corporal que você necessita com o paciente, mas as imagens de ultrassom, que é o grande diferencial, né? Consegue avaliar gestantes? Essa é uma pergunta que eu tinha aqui, eu já vou até riscar para eu não me perder. Aqui. Sim. Né? O Bodymetrics é perfeito para gestantes. Por quê? Porque ele é um ultrassom, a gestante já tá apta, né, a fazer a ultrassonografia durante o processo gestacional. E o Bodymetrics, como uma ferramenta de análise de composição corporal por ultrassom, não tem problema nenhum fazendo a gestante. Então você pode analisar, eu arrisco a dizer que é a ferramenta mais fidedigna e específica para gestante é o Bodymetrics, porque você não vai conseguir usar um adponto para pinçar a barriga da grávida. A bioimpedância você também não pode. Então, assim, o Bodymetrics ele é a solução mesmo, e não só para gestante ele é a solução, como ele é o que entrega maior precisão, né? Então a Débora tá falando que os pacientes preferem as imagens, né? Que eles ficam mais satisfeitos de ver essa análise de forma específica.
Esse é o grande barato do Body Metrics, né? Você entrega o resultado em forma de relatório, percentual de gordura, é um relatório bem legal. Agora, a questão das imagens de ultrassom é isso, você poder ter um trabalho onde você pode mostrar para o paciente na tela do computador, então a sua consulta está aqui, você fez o escaneamento, tá vendo aqui, você coloca uma televisão aqui no seu consultório, e vai mostrar para ele, essa aqui é a sua espessura de gordura, a espessura real, a imagem de ultrassom. Essa é a sua espessura muscular. Qual que é o objetivo do trabalho? A hipertrofia. Então tá bom, então você vai propor o trabalho para ele e no retorno você vai mostrar para ele se aconteceu a hipertrofia. Agora a imagem é uma questão que a questão da precisão inquestionável do ultrassom e com a questão da compreensão para o paciente, dele poder entender agora de forma visual o que está acontecendo com o corpo dele, né? É diferente de só trabalhar com os números. A gente entrega os números também, percentual de gordura, etc. Mas você falar para o paciente, você tem 17% de gordura, o que muda isso na cabeça dele? Como que isso... Nem para o profissional, na verdade, até para o profissional, ok, 17%, vamos tentar diminuir isso, mas... agora, se você consegue ver aonde ele acumula mais gordura, qual a espessura daquele tecido e como é a relação da gordura versus o músculo, porque esse que é o lance. Não adianta você só diminuir percentual de gordura e o cara mandar um monte de massa muscular embora. Então, ali com a imagem você vai conseguir ver se ele está tendo essa manutenção de massa muscular ou até aumento, ou se ele está mandando embora massa muscular que nem água, né? E aí depois no final, ele vai ficar mais gordo do que ele era antes, né? Porque a relação de massa muscular e gordura não vai ser uma coisa positiva. Observo. André. Ter resultado corporal. Tá. Para ter esses resultados, André, de água corporal, de taxa metabólica, tudo, se é necessário fazer todos os membros, tanto superior quanto inferior. Na verdade, a gente tem vários protocolos, tá? Então, não é necessário fazer todos os membros, inferiores, superiores, não é necessário. Nós temos ao menos 9 protocolos validados dentro do Body Metrics. Então, você vai poder... escolher o protocolo que mais se adequa ao seu paciente e não necessariamente, para você ter uma ideia, a gente tem protocolo de um segmento, tá? Validado ali, então não tem necessidade. É óbvio que, como a gente tem demonstrado em estudos, quanto mais áreas de escaneamento, ou quanto mais regiões você tiver dentro dessa avaliação, mais fidedigno é a sua avaliação, mas que é obrigatório e que precisa disso para entregar esse resultado, não precisa. Sim, consegue. Não, é a água calculada, Débora. Avaliar a retenção de líquidos baseado na água corporal. A água calculada, ela entrega essa informação, né? Então, assim... a questão da água, porque a gente tem a massa magra e a massa livre de água, né? O Body Metrics entrega essa separação. Então, a massa livre de água é tudo que é tecido, tecido conjuntivo, osso, toda essa parte que não tem presença de água, ele tem essa separação na fórmula, né? E toda a outra parte, que é a água calculada, são todos os tecidos na presença de água. Aí você vai observar essa variação, né? de água, né? A Nutris Suyan, eu acho, tá esperando a autorização para pagamento. Então, você deve estar agora no processo da Black Friday, né? Dá um joinha se você tiver. Realmente, o processo da Black Friday, a gente tem unidades limitadas, isso não é propaganda, gente, não é para assustar quem está com intenção de Black ou não. A gente realmente tem unidades limitadas, é um lote que a gente negocia todos os anos com a fábrica, então é um lote especial para Black Friday. E a gente começa esse processo agora de cadastro, de pré-fechamento, né, de todo esse processo. Por quê? Porque as vendas elas são no dia da Black. E quem
tem intenção, a gente trabalha esses clientes antes, por quê? Porque quem tiver com os cadastros todos prontos com a gente, esses nós vamos colocar na frente, é óbvio, de quem vai chegar lá na sexta-feira, e se tiver no final do dia sempre acaba, então assim, a gente vai até meia-noite no escritório, mas assim, sempre não dura o estoque até o final. Então, assim, é um processo que... Por isso que acho que o pessoal deve estar cozinhando você lá, porque o pessoal já pegou todo o seu processo, mas a Black é só na sexta-feira, né? O que diferencia o Body Metrics da bioimpedância? Aí, ó, essa é boa, né? O que diferencia? O Body Metrics, ele não exige preparo prévio algum para avaliação. Então, assim, vamos colocar lá, bioimpedância exige preparo prévio. Preparo prévio, não pode fazer atividade física... A hidratação influencia, consumo de cafeína influencia, tem uma série de questões que a bioimpedância, que o protocolo exige de preparo prévio. O Body Metrics não tem preparo prévio algum para avaliação. Tratando-se de diferença de métodos, né, que é a pergunta. Outra diferença com relação à bioimpedância, nós vamos trabalhar com o ultrassom e a bioimpedância. Ambos os métodos entregam um relatório de composição corporal com percentual de gordura, água calculada, gráficos comparativos e etc. Então, nesse quesito, vamos dizer que se a tecnologia, se no quesito precisão fosse igual, a gente sairia junto. O grande diferencial do Body Metrics é que além desse relatório, a gente tem as imagens de ultrassom e aí nós estamos falando de uma avaliação indireta e não duplamente indireta como é a bioimpedância. O que significa isso dentro da escala de precisão da análise da composição corporal? A gente tem 3 formas de avaliar a composição corporal. A avaliação direta, indireta e duplamente indireta. E esse conceito está intimamente ligado à precisão do método. O que é a análise da composição corporal direta? Biópsia ou dissecação de cadáver. Essa nós não vamos fazer, né? Podemos até fazer, mas nós não vamos conseguir contar o resultado para o paciente, né? Então, assim, biópsia é a análise direta, dissecação de cadáver, essa é a avaliação mais precisa. Vamos secar, pôr na balança, aí a gente vai saber o que é gordura, o que é músculo. A avaliação indireta, que é a avaliação mais precisa de composição corporal acessível para a gente, são os métodos que são validados em cima do conhecimento da avaliação direta, tá? E que também são baseados por princípios e leis físicas que são imutáveis. Aí nós estamos falando dos métodos por imagem, como ultrassom, ressonância magnética, tomografia computadorizada, todos esses métodos que são os métodos por imagem. Por que os métodos por imagem? Vamos pegar do ultrassom. Falando de física, velocidade de som em diferentes densidades de tecido, isso não muda, é imutável, é física pura. Como que a gente sabe que quando você passa o ultrassom aqui no seu braço e ele vem mapeando em profundidade e aparece lá na tela do computador uma espessura de camada de gordura e de repente vem um risquinho branco ali, que é uma fáscia, e depois vem a musculatura e depois vem o osso lá embaixo, como que a gente sabe o que é isso? Ou soube, né? Só porque um dia a gente abriu para ver como era, né? Então é por isso que esse conhecimento vem da dissecação, do método direto. Então um dia a gente abriu lá, viu, aqui primeiro é a gordura, depois vem a face, depois é o músculo, depois o osso. Aí vem o método, a ultrassonografia, por exemplo, que é um método baseado em princípios e leis físicas que são imutáveis e mostra pra gente um conhecimento que vem do método direto, que não tem variação por conta da física, e essa é a metodologia indireta. Tudo que vem depois disso, uma bioimpedância, um adipômetro e também o Body Metrics, olha o que eu vou falar que interessante, são métodos duplamente indiretos. O que são métodos duplamente indiretos? Eles trabalham em cima de uma série de variáveis para estimar um dado. Então a bioimpedância só entrega resultado duplamente indireto, porque são várias variáveis, depende de várias situações, inclusive de preparo prévio, etc, vários algoritmos, equações para te entregar uma estimativa. O adipômetro ele trabalha também com as equações de predição
uma estimativa. O Bodymetrics, para entregar o percentual de gordura, trabalha também com essas equações para entregar. Então, o resultado de percentual de gordura dele também é duplamente indireto. Então, para percentual de gordura, duplamente indireto. Imagens de ultrassom, avaliação indireta. Avaliação mais precisa disponível para nós profissionais. Então, é uma avaliação que ela não tem interferência de nada. Você escaneou o corpo do paciente, você vai ter na tela do computador a espessura muscular e a espessura da capa de gordura em imagem ali com precisão milimétrica, densidade muscular, que é a gordura intramuscular. Então ali mora a avaliação de composição corporal mais precisa, acessível para o profissional. Porque depois disso é a biópsia e nós vamos fazer dissecação de cadáver, etc. Então, esse é o grande diferencial do Bodymetrics, você poder trabalhar nas imagens de ultrassom. Ah, mas e o percentual de gordura? Se fosse comparar, estudos demonstram que os níveis de precisão apresentados pelo Bodymetrics, quando comparado ao DEXA, são superiores também aos da bioimpedância e do adipômetro. Então aí é validação científica, tá? Não sou eu que estou falando, vocês podem ir a fundo aí pesquisar. Agora, vamos lá. Ah, legal, André. André Luiz está falando que já trabalhou com a bioimpedância e o Bodymetrics está sendo a melhor opção, tanto por conta dos protocolos que antecede o procedimento, a avaliação. É um conforto, além do resultado, né, da precisão, né, André, do método, a gente tem essa questão do conforto para o paciente, né, cara? Porque assim, eu costumo dizer assim, o pessoal, principalmente quando o pessoal fala no quesito tempo de avaliação, o Bodymetrics ele demora mais que a bioimpedância. A bioimpedância, você aperta o botão, ela te entrega um resultado. Se você fica satisfeito com o resultado, ok. Agora o Bodymetrics demora 5 minutos, 10 minutos no máximo, 5 a 10 minutos, para você entregar um resultado de alta precisão para o seu paciente. Aí vamos falar qual que é mais rápido ou mais demorado. O paciente faz o preparo prévio da forma adequada. Vamos dizer que se a bioimpedância com o protocolo perfeito entregasse resultados comparáveis à ultrassonografia. O paciente faz o preparo, você monitora isso, você fica lá 24, 48 horas antes, porque assim, o mercado hoje fala que tem bioimpedância que 4 horas de preparo prévio. A gente sabe que isso cientificamente não existe. Agora, vamos pegar lá 48 horas, 24, 48 horas antes. O paciente está fazendo? Ele está fazendo tudo que preconiza o protocolo? Não sei. Você sabe, você fica ligando, cuidado, hein, ou ele chega lá simplesmente no seu consultório e você se contenta com qualquer coisa, com o que ele fez, aperta o botão e qualquer resultado vale. Qual método é mais rápido? O que demora 24, 48 horas, que ninguém monitora nada e entrega o resultado que for? Ou que você não precisa de preparo prévio algum, depende só de você, do seu paciente, e você termina em 5 a 10 minutos e já tem tudo ali no consultório e uma avaliação de alta precisão, onde te entrega um nível de informação muito superior. Então, assim, eu trago para vocês pensarem aí, né? Larissa, não entendi muito a pergunta aqui. Gostaria de saber se tem alguma possibilidade de vocês venderem o treinamento e o software para clientes que não fizeram transferência de titularidade do aparelho. Não sei se eu entendi sua pergunta. Por que transferência de titularidade? Esse aparelho você não adquiriu conosco, é isso? E imagino eu. E não fizeram transferência de titularidade. Imagino que você está perguntando que você não adquiriu o equipamento conosco, é isso? E se você não adquiriu o equipamento conosco, você adquiriu de um terceiro que teria que fazer uma transferência de titularidade, né? E por quê? Por que essa transferência? Vou explicar uma questão de escritório aqui. Quando a gente só vende o treinamento, nossos treinamentos eles só são disponíveis para clientes Bodymetrics Brasil. Isso é uma exclusividade que a gente tem com nossos clientes desde quando a gente entrou no Brasil. E isso a gente não quebra de maneira alguma, é um compromisso que a gente tem com vocês. Quem pode adquirir o treinamento adicional, que a gente chama, né? Eu tenho uma clínica, eu tenho 3, 4 profissionais e eu quero que todos sejam capacitados. Você, cliente Bodymetrics Brasil. Quando você
por algum motivo desfaz o seu equipamento, que eu acho que é o caso ali, de alguma compra de terceiros, a gente tem um termo de transferência. Aí essa pessoa transfere os direitos para você ser assistida pela Bodymetrics Brasil. Nesse caso, tem que ter o termo de transferência. Se não tem um termo de transferência, a gente não atende mesmo. Isso é uma norma do nosso escritório para preservar todos os clientes que adquiriram com a gente desde o início que a gente está no Brasil, e é um compromisso que a gente tem com os nossos clientes. Não sei se eu te respondi, tá, Larissa? Espero que sim. Se não, depois me manda aí que eu tento responder de novo. Eu posso utilizar... Nutri Larissa Macedo. Uma dúvida, se eu for utilizar o Bodymetrics para fazer a avaliação corporal do paciente, eu posso utilizar ele como método isolado ou preciso fazer também o uso do adipômetro? Não, com certeza. Na verdade, assim, quem tem o Bodymetrics não precisa do adipômetro. Por quê? Porque você vai trabalhar com a espessura real agora de gordura em imagem de ultrassom. Então, assim, mas eu gosto do adipômetro, eu quero... Gente, tem uma questão. Não dá para ficar associando e cruzando métodos com o paciente, tá? Então, assim, a recomendação é que se você vai trabalhar com Bodymetrics, você utilize o Bodymetrics e reavalie com o Bodymetrics. Porque só vai dar conflito, porque vai dar diferença de resultado. O resultado adquirido com o Bodymetrics vai ser diferente do resultado adquirido com o adipômetro. Isso vai virar um trevo na cabeça tanto do profissional quanto do paciente. Então, não recomendo ficar fazendo os dois métodos, porque é algo que não vai agregar. E se você tem um investimento no ultrassom, que é algo muito mais fidedigno, te entrega muito mais resultado, você não precisa mais fazer o uso do adipômetro. Mas eu gosto. Aí é uma questão de gosto de vocês, mas tomem cuidado, porque, como eu disse, uma prega cutânea ela é de 2 a 3 vezes maior do que a espessura real de gordura. Aí você tem lá a espessura real de gordura pelo ultrassom, aí você tem uma outra espessura que é 2 a 3 vezes maior, que vai depender da mão do avaliador, da pinça, enfim. Por isso que é 2 a 3 vezes. Isso é estudo, tá, gente? Não sou eu que estou falando. É estudo científico. Por que você vai gerar esses conflitos de informações, sendo que você já tem a espessura real ali em imagem? Então, assim, tem gente que me diz que gosta de pegar no paciente, gosta de sentir o paciente. Então, pega no paciente lá com a mão, vê o que você quer ver e depois faz o ultrassom, né? Já que a gente está tratando de ter informações mais precisas, né? Deixa eu ver aqui. Qual o valor médio que pode se cobrar? A Débora está perguntando. Débora, informações, né? Eu tenho informação de mercado nível Brasil, né? O ticket médio da avaliação com Bodymetrics ele vai variar em torno de 150 a 250 reais. Que é isso? É a média de mercado. Vai variar se você é médico, se você é educador físico ou nutricionista. É mercado. O médico ele cobra mais caro mesmo, já é do mercado. Em qual centro que você está? Mas nem todo médico cobra mais caro. O nutricionista conceituado também cobra caro. O personal trainer famoso também cobra caro? Também. Eu acho que eu fui... É que de média de geral, né? Falando do modo geral, a área médica, tratando de forma mercado médio, é mais um valor elevado, o ticket médio mais alto. Mas você tem que ver qual que é o seu público, a sua região. Então, eu tô onde? Eu tô em São Paulo, mas eu tô numa área nobre de São Paulo. Meus pacientes, qual o poder aquisitivo deles? Você já tem esse conhecimento porque a gente já segmenta isso muito bem, né? Quando você tem o seu espaço, você já sabe que público que frequenta, quais são os seus pacientes. Então, o ticket médio ele vai variar aí em torno de 150 a 250 reais, dependendo do centro que você está e do seu público. Você tem que fazer essa análise. Eu já dei esse norte para você. De uma lipo, através do cirurgião, percebeu que se tratava de um inchaço. Já tive troca de informações com endocrinologista, terapeuta de cirurgiões. A nutricionista Eleonora Celano que está falando. Não sei se eu entendi. A paciente que veio os pontinhos ali de uma lipo. Através do Bodymetrics, ela retornou ao cirurgião. Se tratava de um inchaço. Já teve troca de informações com o endocrinologista. Você está dizendo que as informações do Bodymetrics permite essa troca de informações com outros profissionais, Eleonora? Não sei se eu entendi muito bem.
No caso, então, pode trabalhar com os 2 métodos, deixando livre também para o paciente optar pelo qual deseja. Valéria, você está falando dos 2 métodos no caso do adipômetro e do Body Metrics, Valéria? Eu não deixaria, viu, Valéria, para o paciente escolher se é isso que você está falando. Eu acho que se você tem uma tecnologia, um investimento num ultrassom que te entrega resultados e informações que você, uma vez que você tem acesso à espessura de músculo, Valéria, você não consegue ficar sem. E o paciente muito menos, porque assim, o adipômetro ele vai trabalhar ali na área da gordura subcutânea. O ultrassom, a imagem, ele vai te entregar tudo que você precisa. Ele vai te entregar a espessura de gordura e vai te entregar a espessura muscular. Porque, na verdade, é essa relação que vocês precisam, né? Se o objetivo é hipertrofia, você vai conseguir ver aumentar a espessura de músculo e não estimar a partir da equação do adipômetro. Se o objetivo é perder gordura, você tem que ver a perda de espessura na camada de gordura subcutânea, mas você também consegue fazer essa relação, ok, ele está perdendo gordura, mas eu estou segurando a massa muscular, porque o que a gente mais via antes, que isso são estudos, a gente mais via era a avaliação de composição corporal, onde a gente pegava uma prega cutânea, isso quando a gente começou a fazer o cruzamento das imagens da avaliação de adipometria com as imagens. A gente pegava a prega cutânea, né, do paciente, passava uma fita métrica depois, vamos dizer. Então você tinha a perimetria e você tinha a espessura da prega. E a gente se deparou com muitas situações onde a gente escaneava esse mesmo paciente nesse mesmo dia da primeira avaliação para a segunda avaliação, e no comparativo, muitas vezes a espessura da musculatura tinha ido embora e a capa de gordura estava ali ainda. Só que a perimetria estava dando a mesma. Então, assim, é muito complicado você ter esse recurso e não fazer uso dele. Você não consegue mais, né? Não vejo mais você conseguindo trabalhar sem isso. Leonan, olha lá, mandando os parabéns pro Leonan. Pode deixar que amanhã eu vou levar essa informação se ele não estiver aqui acompanhando a gente. O Leonan é o responsável lá pelo nosso suporte, fica junto com atende nossos clientes bem de pertinho. Legal. Legal, olha só, a questão da cirurgia, Leonora, é muito utilizado hoje o Body Metrics por cirurgiões plásticos. A gente tem vários clientes que hoje são cirurgiões plásticos que estão utilizando o Body Metrics justamente para não acontecer isso que já aconteceu, que você mandou o laudo para ele lá, né? O pessoal está fazendo o pré-cirúrgico, coleta a imagem do abdômen, faz o procedimento de lipoaspiração e depois escaneia novamente após o edema, para mostrar justamente que o que ele se propôs a fazer, ele fez. Por que isso? Porque muitas vezes a pessoa ela tem aquela gordura mais visceral, né? E a lipoaspiração, ela tira a gordura subcutânea. E assim, eu conversei já com muitos cirurgiões e que me passaram a mesma informação. Carlinhos, a gente às vezes passa a informação para o paciente que eu vou retirar só aquela gordura superficial. E quando ele faz a cirurgia, ele volta, óbvio, ele está insatisfeito, porque a barriga está grande ainda, né? Só que a barriga é de gordura visceral, aquela barriga dura. Então, assim, o resultado final não foi agradável para o paciente, mas o médico fez o que ele se propôs a fazer, tirou a gordura subcutânea. E com o ultrassom ele consegue mostrar isso e pôr em xeque o paciente, falando, essa é a camada aqui que eu vou tirar. Depois ele volta lá, a camada está coladinha na pele lá, não tem. Mas minha barriga ainda está grande, mas sua barriga está grande por outro motivo, como eu te expliquei previamente. Aí você tem que fazer a questão da dieta, né, e etc, para perder essa gordura mais difícil, aí, mais interna, né? Todo procedimento de avaliação. André, mesmo com a tecnologia já avançada e atualizada, tanto no procedimento de avaliações, se a gente tem alguma novidade para frente aí. A gente está sempre trabalhando para isso, André. A novidade que eu mais quero trazer para vocês é a integração do nosso software com o aplicativo de celular, que é um produto desenvolvido aqui no Brasil por nós, em parceria com a fábrica.
para que vocês possam enviar os laudos, as imagens de ultrassom direto no app do celular do paciente. E aí também ter acesso a essas informações armazenadas em nuvem. Esse é o próximo passo que nós estamos trabalhando aqui para vocês. É algo que o Brasil, a gente tem hoje, eu tenho orgulho até de dizer, assim, a gente tem um acesso muito grande com a fábrica e a gente auxilia no desenvolvimento e na melhoria da tecnologia hoje. Então a gente trouxe agora um novo relatório para vocês, com um layout super bacana. Foi um relatório desenvolvido por nós, junto com a fábrica, e a questão do aplicativo também. Nós que vamos exportar esse aplicativo para o mundo, para todos os países que utilizam Bodymetrics. Então, assim, essa seria talvez a maior novidade que tem aí pela frente. Aí, ó, Diego Valverde falando que a Mariana atendeu ele super bem. Já coloco o bônus para ela. Legal. Fico contente quando o pessoal aqui é elogiado. Avaliar diferentes pacientes que sofreram um AVC mostra a mudança drástica da estrutura interna do paciente. Os profissionais podem definir melhor o plano de trabalho. Legal, o Diogo está colocando isso aqui. Eu tenho informações desses resultados que ele está trabalhando com uma paciente que sofreu AVC. Então aqui é um feedback dele. Você vê como que é abrangente, né, a aplicabilidade do equipamento, né? Pô, legal, Marina, agradeço. Marina aqui elogiando o novo relatório da Bodymetrics. Deixa eu ver aqui que se eu tenho aqui várias perguntinhas que eu não respondi ainda. Bom, aqui já respondi. Perguntaram sobre o treinamento, se a gente oferece treinamento. Sim, oferecemos treinamento e o suporte, que é o mais importante. Uma repetida aqui, se é possível ver lesão com o Bodymetrics. Não é para isso, não é possível ver lesão muscular. Ele é para ver espessura de músculo, espessura de gordura, e todas essas informações são relacionadas à análise de composição corporal. Se gera relatórios, sim, relatórios completos, como a Marina mesmo colocou aqui, que ficou bacana o relatório, ficou excelente, agradeço. E por quê? É uma pergunta porque às vezes a gente fala tanto da imagem de ultrassom e esquece da questão do relatório. O relatório, sim, completo, com todas as informações de composição corporal, como eu já mencionei, percentual de gordura, massa magra, água calculada, enfim, todos os dados que vocês precisam. Aqui eu já respondi também. Aqui uma pergunta mais técnica: com que frequência eu devo reavaliar, né? Jorge, qual o valor especial da Black Friday? Tá tudo aí publicado já no Instagram, hein, Jorge? O equipamento hoje ele tem um valor de R$17.290, né? E com uma alta chegando aí em dezembro, tá? O equipamento ele vai beliscar R$18.000 ali já em dezembro. A gente estava trabalhando com o dólar muito defasado, a gente não fez esse repasse para o mercado ainda. E o desconto que a gente está aplicando na Black é de R$2.000, tá? Então, assim, vai ser 15.290. Então, assim, eu tô brincando falando dólar congelado mesmo. É preço de antes da pandemia, tá? Antes do dólar explodir. 15.290. É Black Friday mesmo. Então, assim, aproveita quem tem intenção de comprar, porque depois disso vai para 18. Então, o desconto vai ficar aí na casa de R$3.000, tá? É um bom desconto mesmo. Então, com que frequência devo realizar a avaliação? A avaliação é muito relativa, né? Eu acho assim, é uma questão técnica, né? E cada profissional vai poder definir isso de forma personalizada para o paciente, eu acho. Eu acho não, eu tenho certeza. Então, assim, eu sempre falo, um paciente que ele está começando agora com você, e ele vamos pegar aquele mesmo indivíduo que eu usei no começo aqui de exemplo, um indivíduo sedentário, obeso, começando o trabalho agora. Quanto tempo que vocês retornam com esse paciente? Eu retorno com ele todo mês. Eu acho que é passível de você reavaliar ele todo mês, porque esse indivíduo ele tem muita mudança estrutural ali para acontecer e muitos ajustes ali, seja nutricional ou seja de treino, que você só vai pegar se está dando certo com essa análise morfológica. Carlinhos, eu trabalho com atleta de altíssimo rendimento, assim, cara, os caras estão ali, né, pele e músculo, né?
Quanto tempo? Você pode prolongar um pouco mais essa avaliação. Você não precisa avaliar esse cara todo mês. Não vai haver mudanças estruturais marcantes num atleta de altíssimo rendimento que já está em forma. A cada 3 meses você pode fazer uma avaliação com esse cara. Por quê? Porque a cada 3 meses você vai verificar se o treino está caminhando como deve caminhar, se ele não está perdendo massa muscular, se ele não ganhou gordura, enfim, qualquer que seja a situação, que são mudanças que são mais demoradas nesse cara que já é refinado, né? E que você pega a cada período maior, porque fisiologicamente falando, não acontecem mudanças em menores períodos com esse pessoal, porque ele já tá lá no topo, entendeu? Você quer pegar ali, às vezes, um gargalo que se tá indo para trás, porque às vezes para ir para frente é muito difícil, o cara já tá no altíssimo nível, né? Então você não precisa fazer todo mês essa avaliação. Isso de forma geral, né? Composição corporal de forma geral, não é só o Body Metrics, né? Esse valor do relatório é por área do corpo ou é corpo todo? Corpo todo. O relatório é geral. Então, assim, a gente trabalha com a pergunta da Daila. Geral. O relatório de composição corporal geral. Ali nós vamos ter percentual de gordura, água calculada, massa magra, massa gorda, gordura em excesso, todo de forma geral, e aí de forma segmentada você vai trabalhar com as imagens de ultrassom. Ali você vai conseguir trabalhar todos os segmentos, espessura de músculo, espessura de gordura e qualidade do músculo. A Gabriela aqui, já vou garantir o meu. Legal, seja bem-vinda aí ao nosso time, Gabriela. Que precisar, nós estamos à disposição. Equipamento demanda... Aí, ó, essa pergunta eu respondi no início, mas eu vou responder para o Rodrigo de novo. Se demanda calibração periódica. Não. O equipamento ele calibra automaticamente para o software, Rodrigo. Então não exige calibração. Ele faz esse trabalho de forma automática. E o transdutor precisa ser trocado quanto tempo? Cara, o nosso produto ele é certificado pelo Inmetro e a gente teve que apresentar para o Inmetro a vida útil do equipamento. E o Body Metrics ainda não tem definido uma vida útil, tá? Então, assim, quando a gente não tem definido uma vida útil, por que eu falo isso? O equipamento ele tem mais de 15 anos de mercado e a gente tem a grande maioria deles em operação, com mais de 15 anos. Então, assim, a gente não tem um tempo para falar com, sei lá, 7 anos acabou o produto. Então, a gente tem declarado lá, declarado não, o laboratório que faz esse laudo, né? Que a vida útil do equipamento é 10 anos, porque o Inmetro obriga a gente a colocar uma vida útil para o equipamento, quando ela não existe ainda, ela é 10 anos. Então, assim, a gente não tem essa questão de troca do transdutor, tá? Ainda para te dizer um prazo. Eu conheço equipamentos de muito antes de eu estar aqui no Brasil, de 2008, 2007, em plena atividade. A possibilidade de identificação da Deep Fat auxilia bastante na praia. Sim. A Leonora está colocando uma questão aqui legal. A possibilidade de identificação da Deep Fat auxilia bastante na prática clínica. O que é a Deep Fat, gente? Para quem não sabe, nós temos 2 camadas de gordura subcutânea. Uma camada mais superficial e uma camada mais profunda, ambas subcutânea. Tá? Isso aparece na região abdominal. Essa camada de gordura subcutânea mais profunda, ela é denominada Deep Fat. Essa Deep Fat ela é uma gordura inflamatória, de comportamento similar à gordura visceral. Ela é demonstrada já por vários estudos como um marcador de síndrome metabólica, quando o paciente apresenta Deep Fat, associado com outras informações do quadro de síndrome metabólica, ela auxilia no diagnóstico, ela é um marcador mesmo para fechar diagnóstico de síndrome metabólica. Então, assim, é bem legal o Body Metrics, porque ele dá acesso a visualizar a Deep Fat. E aí, para quem já está trabalhando com a tecnologia há mais tempo, tem acesso à Deep Fat e consegue monitorar a perda da Deep Fat. E aí você consegue colocar seu paciente num nível de gordura mais saudável, deixar ele só com a gordura subcutânea superficial. E aí são várias estratégias
para isso, né? Porque se você sabe que essa gordura é uma gordura inflamatória, já subentende-se que o paciente está inflamado, e aí o nutricionista vai poder atuar com a parte de alimentação, valendo-se de uma alimentação mais que auxilia nesse processo anti-inflamatório, a atividade física, né? E tudo que a gente sabe que é importante para trabalhar na contramão disto, né? Para auxiliar o paciente. Ah, com certeza, Fer. Existe bastante gente trabalhando com essa intenção já. Existem vários estudos aí acontecendo já por profissionais de diversas áreas, levantando grandes bancos de dados. E assim, essa é uma grande intenção mesmo do fabricante de fazer a implementação disso. Primeiro a gente tem, lógico, só vai ser implementado algo validado cientificamente, né? Então, para criar esses bancos de dados e fazer esse cruzamento de informações por etnia, que como você colocou, e trabalhar principalmente com essa parte muscular, que é o que o ultrassom entrega, a espessura de músculo, dizer se aquela espessura muscular para aquele indivíduo daquela faixa etária é boa ou ruim, isso vai demandar um pouco mais de estudo e validação dessas informações para ser implementada, né? Mas é uma coisa super interessante, né, que deve acontecer, eu acredito, porque tá assim, né? O ultrassonografia e composição corporal não tem mais volta, né? É algo que, como eu falei, nós estamos presentes em cada vez mais setores da área da saúde, desde o altíssimo rendimento até a CTI do hospital, como eu falei. A gente está em algumas unidades do HC, a gente está em vários hospitais de câncer para ver se a sarcopenia beira leito. Então a gente já está dentro dessas CTIs, nesse cenário que é totalmente o oposto de que quando foi trazido o Bodymetrics no Brasil, todos os profissionais olhavam o Bodymetrics como um equipamento. Eu sou nutricionista, mas eu não sou da área desportiva. O Bodymetrics é mais para desportiva. A gente ouvia muito isso lá atrás. E depois a coisa foi mudando de uma forma tão para um outro caminho de enxergar que ver espessura de músculo não é só atleta que interessa, muito pelo contrário. Um obeso em processo de emagrecimento, eu ter acesso à espessura de músculo dele, talvez é mais importante que do atleta, porque se eu não fizer a manutenção daquela espessura muscular, lá na frente ele vai ter reganho de peso, ele não vai ser um emagrecimento de qualidade. E como que você enxerga isso hoje, né? Como que a gente enxergava isso? Então, assim, hoje a gente tem uma ferramenta que vai entregar um resultado muito abrangente para diversas áreas, né? Quais profissionais podem utilizar o Bodymetrics? Me perguntaram aqui. Profissionais da área da saúde, de forma geral, podem utilizar o Bodymetrics, né? Então, assim, educadores físicos utilizam Bodymetrics num cenário aí bem abrangente. Nutricionistas, médicos, nutrólogos, ortomoleculares, que trabalham com longevidade humana, farmacêuticos, ainda mais agora nessa onda dos consultórios de farmácia, biomédicos, todos esses profissionais que são da área da saúde podem fazer uso do Bodymetrics, porque o Bodymetrics ele não é um ultrassom para diagnóstico de condição do paciente. Ele não é aquele ultrassom que você vai ver uma lesão, que você vai ver um bebê, que você vai poder dar um diagnóstico de condição. Ele é um ultrassom que foi desenvolvido, ele é ultrassom, mas serve para quê? Para ver composição corporal. Assim como uma bioimpedância, assim como um adipômetro, ele entrega composição corporal a partir da tecnologia ultrassonografia. Por isso que educador físico pode fazer, nutricionista pode fazer, profissionais da área da saúde, de forma geral, não é uma tecnologia só para médico. O paciente precisa estar deitado? Não, e se quiser sim também. A gente tem que desenvolver esse protocolo. Então assim, se você avaliar seu paciente deitado, vai ter que avaliar sempre deitado. O que não pode, gente, é um dia avaliar deitado, outro dia avaliar em pé, porque vai dar diferença anatômica naquele indivíduo. Então, se você optou por algum motivo, por exemplo, a gente avalia beira-leito no hospital, na CTI, o indivíduo está deitado, mas ele está sempre deitado. Então, assim, se você quer uma clínica de estética, é muito comum avaliar paciente deitado.
né, na maca, né? Então, assim, sempre deitado. O protocolo de composição corporal que a gente passa no nosso treinamento é em pé, tá? Não, Rodrigo. Não consegue visualizar no celular ainda. O Bodymetrics, o mais próximo disso que você vai conseguir é, como eu falei, é um tablet com sistema operacional Windows. Ele depende do sistema operacional Windows. Então, ou do Mac, né, que você vai precisar, mas também não tem como. Não tem como ainda. Eu não sei se isso essa é uma coisa que eu não saberia te responder se está previsto aí pela fábrica. Posso até fazer esse questionamento, mas nunca foi levantado esse tipo de discussão. Por hora não. Além já respondi essa. Perguntaram aqui também sobre crianças. Se crianças podem ser avaliadas. Sim, o ultrassom pode avaliar a criança. Da mesma forma que pode avaliar gestantes. E a gente, inclusive, tem protocolos para a criança dentro do software. Já respondi, o Bodymetrics não exige preparo prévio. Tem algumas repetidas aqui. Pode-se escanear outras áreas que não são relacionadas aos protocolos? Sim, já respondi também. Você pode criar seu próprio protocolo, né? Tá. Deixa eu ver aqui que tem uma perguntinha aqui fechada aqui no... tem um arquivo com as fórmulas e as tabelas de referência das classificações do software. Tá. Já me perguntaram. Marina pergunta aqui, por que não tem um arquivo com as fórmulas e tabelas de referência das classificações no software? Marina, eu acho que eu sei essa resposta. Não sei se é isso que você quer saber. Imagina assim, Marina, você sabe que o ultrassom ele foi adaptado, né? A partir das equações que vêm da adipometria. O que é essa adaptação? A partir das imagens de ultrassom, criou-se um novo algoritmo para aquelas equações, né? Esse é o segredo do Bodymetrics. Se é essa informação que você imagina, que você fala ali, que eu não sei se é essa, eu acho que dificilmente ela vai ser divulgada, porque esse é o segredo do Estado. Porque uma vez que foi alterado essas equações, foi gerado esse novo algoritmo ali, e depois foi validado esse método por outros métodos, né, que a gente faz a validação, e ele apresentou níveis de precisão como você já conhece, se abrir essa relação, essas equações que você está falando, aí qualquer ultrassom pode fazer o estudo Bodymetrics acontecer, né? E aí não seria possível a tecnologia estar presente há mais de 15 anos no mercado sozinha, né? Então isso é uma coisa que é uma proteção de propriedade intelectual mesmo, eu acredito. Se eu te respondi a pergunta, eu acredito que é isso que você perguntou, né? Se você estiver ainda com a gente aí. Marina está sempre ativa com a gente aqui nas lives. Se não, ela vai. Depois eu te respondo aí. Aí, gente, nós estamos com o tempo aqui, tá quase. Falta 4 minutinhos para encerrar. Então, assim, divulgar, para quem não está sabendo ainda, que foi implementado recentemente um novo relatório para o sistema operacional Windows. Estamos trabalhando com um novo modelo de relatório em breve para o Mac. Então, assim, é uma coisa que a gente fez um trabalho aqui no Brasil junto com a fábrica, ficou bem legal o relatório, super visual, super clean. Então, assim, é uma coisa que já está implementada, a nova versão de software já contempla um relatório bem bacana, que, assim, era uma coisa que vocês pediram bastante para a gente trabalhar, para melhorar o relatório, e já está implementado, tá? Para encerrando... se alguém tiver mais alguma perguntinha aqui, ó, eu não sei, acho que eu respondi todas. Tem mais uma pintando aqui. Deixa eu ver aqui. Não, tá atrasado esse negócio aqui. Então assim,
E aí, Ed, beleza? Tudo bem? Então, assim, nós vamos encerrando, gente. Então, assim, deixar para quem acompanha a live, primeiro eu quero agradecer muito aí a participação de todos. Espero que eu tenha respondido todas as perguntas. Lembrando aí para quem ainda não é cliente nosso, aproveita a Black, porque nós estamos num momento de um ano que foi, assim, bem complicado. Explodiu o dólar, a gente segurou. Nós vamos ter reajuste aí no mês seguinte. A Black está com super desconto de R$2.000 para adquirir o equipamento. Então, a campanha é dólar congelado mesmo, porque o equipamento está com preço de antes de dólar estourar, antes de pandemia, antes de tudo. Então, aproveitem, porque o equipamento o mês que vem, hoje ele é R$17.290, ele está por R$15.290 na Black. E o mês que vem vai ter reajuste e a gente só segurou para esse reajuste para não... porque a gente sabe como é na questão de Black Friday, o pessoal tem a tal da Black Fraud, né? Então a gente precisava reajustar o equipamento, a gente não fez o reajuste antes da Black e ainda está aplicando o desconto. Porque se a gente viesse com o reajuste antes da Black para depois dar o desconto, ia ser uma coisa que viraria na cabeça a Black Fraud, né? Então não foi feito isso, a gente segurou o valor e está aplicando R$2.000 de desconto. Após a Black vai acontecer o reajuste. Então, assim, o desconto vai ser para quem adquirir na Black, vai ficar aí na casa de R$3.000. Então, para quem tem interesse, aproveita, tá? Não perde a oportunidade, porque depois é um valor considerável, né? Então... Bom, então é isso, gente. Agradeço demais a participação de vocês. Espero mesmo ter respondido todas as dúvidas. Vou ver se eu consigo fazer mais vezes aqui esse tipo de bate-papo, porque parece que rende bastante, aí a gente consegue esclarecer bastante dúvidas de vocês. E a live vai ficar gravada, ela vai ficar aqui no IGTV, depois a gente vai deixar ela disponível também no blog da Bodymetrics, no nosso canal do YouTube. E para quem curte a questão de podcast também, todas as nossas lives elas viram podcasts, e elas ficam disponíveis no Spotify da Bodymetrics, tá bom? Então a gente tem o canal lá do Spotify. Marina, respondi sua pergunta? Será que era isso que você queria saber? Débora, obrigado aí da participação, obrigado a todos. E Mari, obrigado da participação. Todo mundo que está por aí e que está sempre acompanhando a gente. E fisioterapeuta pode usar, sim. Como eu respondi aqui anteriormente, da fisioterapeuta pode usar, farmacêutico, nutricionista, personal trainer, educador físico de modo geral, né? Todos os profissionais da área da saúde. Tá bom, gente? Um grande abraço aí para vocês, um ótimo final de noite. Tamo junto aí, que precisar é só chamar. Qualquer coisa, liga lá no escritório, pede para falar comigo que eu tô à disposição de vocês. Beijo para todos aí. Valeu!